Neste vídeo, veremos alguns pensamentos em relação ao estado de natureza, de Hobbes, Locke e Rousseau, e algumas relações de filósofos ao tema, e por fim, imperativo categórico, de Kant. Thomas Hobbes, nascido em abril do ano de 1588 e falecido em dezembro de 1679. Foi um importante teórico político, matemático e filósofo inglês, o autor de grandes obras, como do Cidadão e Leviatã. Seu pai era o vigário de Westport e de Chawton, mas uma acirrada disputa com outro vigário da região o obrigou a mudar-se para Londres. Em consequência desse fato, quando tinha apenas 7 anos, Francisco, seu tio, ficou com a tutela do garoto. Thomas fez seus primeiros estudos em Westport e Malmesbury, onde começou a exibir seus dotes intelectuais e estudos clássicos. No estado de natureza, segundo Hobbes, os homens podem todas as coisas e, para tanto, utilizam-se de todos os meios para atingi-las. Conforme esse autor, os homens são os maus por natureza. O homem é o lobo do próprio homem, pois possui um poder de violência ilimitado. Para Hobbes, o homem, no seu estado de natureza, vivia no verdadeiro estado de guerra, na falta de um estado de controlador e absolutista. O homem tende a atacar o próprio homem, tentando subjugá-lo na luta pelos interesses comuns. O homem torna-se lobo do próprio homem. Esta é a filosofia de Thomas Hobbes. Já Locke nasceu em 29 de agosto de 1632 e morreu em 28 de outubro de 1704. Foi um filósofo inglês e ideólogo do liberalismo, sendo considerado o principal representante do empirismo britânico e um dos principais teóricos do contrato social. Para Locke, os homens viviam originalmente num estágio pré-social e pré-político, caracterizado pela mais perfeita liberdade e igualdade, denominado estado de natureza. Locke afirmava que o estado de natureza era uma situação real, pela qual passara a maior parte da humanidade ao longo da história. O estado de natureza de Locke diferencia-se do estado de natureza de Hobbes, por ser um estado de paz e harmonia, onde o homem já era dotado de razão, ao contrário de Hobbes, que dizia que os homens no estado natural agem como animais. Rousseau também teve destaque. Nascido em Genebra em 28 de junho de 1712, e morreu em 2 de julho de 1778, foi um importante filósofo, teórico político, escritor e compositor autodidata suíço. É considerado um dos principais filósofos do Iluminismo e um precursor do Romantismo. Seu pensamento afirmava que os homens nascem livres, felizes e iguais. Porém, em um determinado momento, a civilização corrompeu esse homem e ele perdeu a liberdade natural, sendo necessário o estabelecimento de um pacto social que o aproximaria do estado natural. Este pacto não seria legitimado na força nenhum chefe nascido naturalmente para governar, mas sim na convicção estabelecida entre todos os membros do corpo social. Dessa forma, Rousseau aponta para um estado democrático, onde a soberania pertenceria tão somente ao povo, e a este estado caberia conciliar a vontade individual e o bem coletivo. Hume defende na investigação sobre o entendimento humano parcimônia no uso de princípios explicativos. Tenta-se mostrar neste artigo como ele procurou seguir essa diretriz em seus trabalhos sobre os sentimentos morais.
A história, a política e a economia. Explora-se ao mesmo tempo o caráter sistemático do projeto enunciado no começo do Tratado da Natureza Humana. Já o Hegel, em diversos momentos da sua obra, Hegel critica as teorias do direito natural moderno. Um aspecto central destas teorias é a elaboração ficcional da condição humana no suposto estado de natureza. Para Hegel, esta ficção incorre na confusão entre aquilo que o homem é segundo o seu conceito e a sua condição natural, empírica, imediata. Se é possível falar de um começo, diz Hegel, ele se apresenta como um estado de injustiça, de violência, de tendências não reprimidas, de atos e de sentimentos não humanos. O filósofo chama atenção para a suposta primitiva harmonia natural do estado de natureza como uma condição que não é um estado de inocência, mas um estado de brutalidade, uma condição animal, um estado onde reina os apetites, a barbárie, no qual o homem não é como ele deve ser. E a questão do imperativo categórico? Falaremos agora neste artigo. É um dos principais conceitos da filosofia de Immanuel Kant. A ética, segundo a visão de Kant, tem como conceito esse sistema. Para o filósofo alemão, o imperativo categórico é o dever de toda pessoa agir conforme os princípios, os quais consideram que seria benefícios, caso fossem seguidos por todos os seres humanos. Se é desejado que um princípio seja a lei da natureza humana, deve-se colocá-lo à prova, realizando-o para si mesmo, antes de impor ao princípio aos outros. Em suas obras, Kant afirma que é necessário tomar decisões, como um ato moral, ou seja, sem agredir ou afetar outras pessoas.